192. Aos amados irmãos, estamos retomando aqui a live. Houve novamente uma perda de conexão, um erro na transmissão, um problema técnico, tá? Eu posso abençoar a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, me oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 84. 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto
Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmada em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. 77. Aleluia, temos que guardar o contato, né, com Deus neste caminho. 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito entrante em teu ser, o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer?
vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Vamos mais uma vez? Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, né? Nós temos que guardar o contato, né? Hoje nós estamos aqui em pequeno número, né? Alguns irmãos, acredito que talvez não puderam estar presentes, né? Mas nesse momento também nós louvamos o Senhor, né? Gostaria de saber se a irmã Ciselda gostaria de fazer uma oração, um pedido de oração, ou uma saudação, um hino. Amém? Então eu vou ler uma passagem aqui, irmãos, no livro de Mateus, capítulo de número 7. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 7. Na palavra do Senhor, vamos ler os versículos 13 e 14. Mateus 7, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, e os versos 13 e 14. Amém? Assim nos diz a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Glória a Deus. Apenas no 13 e 14, nosso Senhor Jesus, Ele pregava a verdade, né? O Senhor Jesus, Ele nos exortava, né? Assim como Paulo também fala nas suas cartas, exortação, admoestação acerca do reino de Deus. Quando ele pregava, e João Batista também pregava antes dele vir, que é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus, ele não é fácil. Quem acha que para nós irmos para o reino dos céus é fácil, está enganado, porque é uma luta árdua que nós temos aqui na terra, porque existem muitos prazeres, melhor dizendo, da carne, né, que o mundo oferece para nós. E esses prazeres, eles tomam o nosso tempo. Quantas pessoas que nesse exato momento estão alimentando a vontade da carne, que é alimentar aquilo que não provém de Deus, muitas vezes. Alguns alimentos que, em respeito da carne, por exemplo, a gente precisa ter o nosso descanso do nosso corpo, nós precisamos nos alimentar, mas muitas vezes, quando nós exageramos a vontade da nossa carne, deixamos ela sobressair acima daquilo que é a vontade do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, nós passamos a ter um afastamento até mesmo espiritual da parte de Deus, porque a gente começa a querer alimentar aquilo que não provém do Senhor. Aqui Jesus falou que nós temos que entrar por uma porta, que é uma porta estreita, e essa porta ela não é uma porta estreita de uma forma física normal que a gente enxerga, assim, por exemplo, uma porta estreita. Não, significa que é difícil de entrar, é uma porta difícil. Entende aqui, simbolicamente,
que essa porta estreita é porque, por exemplo, a pessoa que tem uma certa bagagem, tem muitas coisas, ela não vai conseguir passar por essa porta. Uma das coisas que nós entendemos na vida, irmãos, por exemplo, quando a pessoa ela parte dessa vida, quando a pessoa ela vai morrer, por exemplo, né? A pessoa vai lá, a sua família, os seus familiares vão fazer o seu velório e depois eles vão enterrar. É um momento muito triste. Creio que alguns de nós, né, não sei se todos nós que estamos aqui presentes já viveu isso, né, de comparecer em um velório e talvez até mesmo no enterro de um ente querido ou alguém que conhecia. Eu já tive a oportunidade. Um momento muito triste. E algumas vezes me foi dada a oportunidade também de fazer uma palavra de reflexão. É difícil até mesmo você trazer uma palavra de reflexão neste momento. Mas eu traduzo isso que eu estou querendo dizer aqui, porque quando a pessoa ela parte dessa vida, ela vai ficar ali, ó, naquele caixão, não tem mais jeito para ela retornar. Por mais que as pessoas estejam ali, né, falando que ela é uma boa pessoa ou não, falando o que ela fez ou aquilo que ela deixou de fazer, dali para frente é somente aquela pessoa que estará em um lugar e ela não vai poder retornar para falar o que aconteceu. E por isso Jesus nos alerta. Essa porta ela é estreita. É uma porta que passa e através dessa porta nós temos que saber se essa porta ela é estreita ou se o largo é o caminho. O que significa a porta estreita? A porta estreita significa Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele fala em outra passagem que eu sou a porta. Eu sou a porta. Né? E ele também fala que o salteador, ele não passa pela porta, ele pula, né, no curral das ovelhas. Então o salteador, o que ele faz? Ele rouba a ovelha, ele pega aquilo que não deve pegar, é o ladrão também, o salteador. Enfim, quem são essas pessoas? São ladrões e salteadores. São aqueles que usam a fé alheia, usando o próprio nome de Jesus Cristo para poder se aproveitar das pessoas. Por isso que Jesus também fala acerca desta porta. Ela é uma porta estreita, porque infelizmente tem muitas pessoas que assim fazem. Elas, na verdade, elas fazem com que as outras pessoas não sirvam verdadeiramente a Deus. Né? Quantos que estão aí para poder massagear o ego das pessoas, falar que vai ter chave de casa, chave de carro? Quantas são as pessoas que nós vemos, eu vou profetizar na sua vida, e muitas vezes a profecia não é uma profecia verdadeira. Não estou falando que não tem profecia verdadeira, tem, mas muitos infelizmente usam a fé de uma forma errônea e profetizam mentiras, né? Na verdade proferem palavras, não é nem uma profecia, proferem palavras mentirosas, dizendo-se profecia, mas não é. E Jesus falou, é estreita a porta. Olha, para entrar, quantas pessoas, quantos obstáculos que nós enfrentamos. Nós enfrentamos pessoas que são, como ele falou na sua palavra também, os falsos mestres, os falsos profetas. Pessoas que, se são falsos, não são verdadeiros para conosco, não são verdadeiros para com o Senhor. Quando essas pessoas chegarem diante do Senhor Jesus, ele vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então são pessoas que não têm uma conduta ilibada, sabe aquela conduta de moral e de caráter diante do Senhor? São essas pessoas, infelizmente. E essas pessoas, elas não vão pela porta estreita. Elas vão para um caminho largo, que está mencionado aqui, porque larga é a porta. Ele fala de duas portas, a porta estreita e a porta larga. Entendemos que a porta estreita, ela leva para o caminho do céu, e somente um que pode nos conduzir ao céu, Jesus Cristo, que é a porta estreita. Agora, larga é a porta. Qual que é essa larga porta? A porta fácil, do evangelho fácil. Tudo pode, né? Nada é proibido. Você pode cometer os seus pecados, que não tem problema, porque você é filho, você é filha de Deus. Você pode fazer o que você quiser, não tem problema, né?
Deus vai te perdoar. Eu sei que Deus Ele perdoa, mas nós não podemos ficar toda vez consumindo a nossa vontade carnal, os nossos pecados nessa terra, acreditando que toda hora Deus irá nos perdoar. Se for pensar desse jeito, que tipo de crente, que tipo de cristão nós estaremos sendo no mundo? Nós não vamos ser exemplo, nós não vamos ser luz para ninguém, nós não vamos ser sal da terra para ninguém. Então, um caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram pela porta larga, muitos. Então pode entender aqui que é difícil verdadeiramente entrar pela porta estreita. Muitas vezes, irmãs que estão aqui, né, presentes, muitas vezes nós nos encontramos no caminho dessa porta estreita, às vezes sozinho. Sabe aqueles momentos que às vezes falam, eu estou sozinho, porque às vezes alguém da minha família não me entende, os meus amigos, entre aspas, ou amigos não entendem, as pessoas que são próximas de mim não me entendem, não sabe, fala assim, por que você fica perdendo o seu tempo fazendo isso? Porque aqui a própria palavra fala, Jesus, claramente que a porta era estreita. Se a porta fosse larga, se a porta ela fosse fácil de entrar, as igrejas, quer sejam pequenas ou quer sejam grandes, ela estará cheia de pessoas. Agora você vai em um evento aí, vamos dizer assim, um evento mundano que existe na cidade, se você vai ver que está cheio de gente para poder alimentar a vontade da sua carne. Infelizmente eles estão caminhando para o caminho largo. Pode ser que eles se convertam ao Senhor, sim, pode ser que eles sejam encontrados pela bondade e misericórdia de Deus e vir para o caminho de Deus, mas até então eles estão no caminho errado, eles estão no caminho tortuoso. Aqui fala que porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. O que é essa vida? A vida eterna. Não é fácil, e há poucos que poucos encontram essa porta, irmãos. As pessoas até podem falar de Jesus, podem mencionar sobre Jesus, mas se a porta é estreita, não são todas as pessoas que vão entrar na porta estreita, não são todas. Nós temos que ser vigilantes, nós temos que buscar a Deus. Olha, busca a Deus, mesmo que seja individual, busca o Senhor da sua forma, da sua maneira, que você acredita que Deus esteja recebendo o seu sacrifício, o seu louvor, a sua adoração. Faça para agradar a Deus. Muitos infelizmente fazem para agradar os homens, para agradar a si mesmo, e isso Deus também não se agrada, porque nós temos que fazer as coisas para Deus, para agradar ao Senhor. E Ele está nos avaliando dia a dia, momento a momento. Deus está nos avaliando, está observando as nossas atitudes. Amém? Eu vou passar a oportunidade para a Jaqueline, para ela dar uma saudação, cantar o hino, cantar um louvor, um testemunho, aquilo que Deus pode usar, servo do Senhor, aquilo que Deus tocar no seu coração. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Mais um dia, na presença de Deus, estamos aqui alegres, temos que testemunhar de tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu quero ler aqui uma passagem que eu estava meditando, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis 4, a partir do versículo 1. Assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temeu o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse-lhe: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai,
pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: pai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viveis do resto. Amém? Amém. Aqui a palavra do Senhor nos diz, né, que uma mulher tinha perdido seu esposo, que era o mantenedor da sua casa, e ele tinha deixado uma dívida. E naquela época, quando as pessoas deixavam dívidas, o que eles tinham, né, o que a pessoa que ficou tinha que dar como pagamento dessa dívida. E ela tinha os 2 filhos. Então os 2 filhos iriam ser levados como servos. E ela, vivendo essa situação difícil, ela procurou o homem de Deus, Eliseu, e falou para ele o que estava acontecendo, pediu para ele um conselho. E ele, com certeza buscando ao Senhor, disse: vai, o que você tem na sua casa? Ela falou: um pouco de azeite. Então, já que você tem isso, é com isso que a gente vai trabalhar. Aleluia. E Deus, Ele sempre usa aquilo que a gente tem. Talvez a gente ache que a gente não tem nada, que o pouco de talento que a gente tem não serve para nada. Mas aqui, essa mulher tinha aquele pouco de azeite, e com esse azeite, ele falou para ela assim: vai, pega todas as azeites que você tem, e pede emprestado também dos seus vizinhos. Então ela teve fé, ela acreditou que ela poderia, né, ter algo, ser bem sucedida no que ela estava fazendo. Então ela teve fé no homem de Deus, acreditou na palavra dele. Pegou as vasilhas e, conforme ela despejava o azeite não acabava, o azeite enchia os vasos. Aleluia. Cada vez mais o azeite enchia os vasos. Ou seja, o milagre da multiplicação aconteceu naquele lugar. Assim também vai ser nas nossas vidas. Nós estamos buscando algo da parte do Senhor. Estamos vindo buscar na casa do profeta. Então o Senhor vai despejar sobre as nossas vidas algo também próspero. Não vai faltar nada na nossa casa, amados irmãos, porque o Senhor, Ele vai prover. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que nos vê, Ele é o Deus que nos acha, nos enxerga. Então ali, quando ela estava despejando azeite, tinha mais azeite ainda, mas tinha acabado as vasilhas. E ela falou para o Senhor: pega mais vasilha. E ele falou: não, mas não tem mais vasilha, acabou. Aí ele falou assim: então pare, cessou o azeite. Deus vai mandar a quantidade certa, amados irmãos, para a gente. Nem mais nem menos. Aquilo que a gente precisa para viver nessa terra. Por quê? Porque aqui nós somos estrangeiros, numa terra estranha. Somos peregrinos, estamos de passagem aqui. Nossa morada é no reino celestial. Mas enquanto nós estivermos aqui, o Senhor vai fazer assim como fez na vida da viúva. Vai multiplicar o azeite, não vai faltar. Creiam nessa promessa do Senhor. Quando ali acabou todo o azeite, acabou todas as vasilhas, o profeta falou assim: vai, mulher, agora, vende o que sobrou e vive. Eu tenho certeza que essa mulher, ela se tornou uma grande comerciante de azeite ou algo parecido. E Deus nunca mais deixou faltar na vida dela, amém? Amém. Que assim seja na nossa vida também, amada igreja. Que o Senhor venha multiplicar o azeite, multiplicar aquilo que você tem na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Para eu ter essa oportunidade. Graças a Deus, né? Que Deus possa multiplicar, né, em bênçãos, em muitas coisas. Às vezes Deus quer que multiplique, você quer que multiplica algo na sua vida e muitas vezes não tem sido multiplicado, né? Assim como essa mulher que entregou a única coisa que ela tinha, que era o azeite, né, ao profeta. Nós entendemos que o Senhor, Ele entrega aquilo que é o melhor para nós, né? E eu imagino que nessa época muitas viúvas estavam passando fome,
Muitas viúvas estavam passando fome e ela foi atendida porque ela era uma mulher que era esposa de um dos filhos dos profetas. Olha só, porque o profeta ele vai aonde alguém que está ali adorando ao Senhor, né? Você está adorando ao Senhor, você tem buscado ao Senhor, então você pode ter essa oportunidade que essa viúva teve, né? Em momento de escassez, Deus usou o profeta para poder trazer o pão, o alimento. Ela não precisou vender como escravo os filhos dela, e Deus alimentou ela, alimentou os seus filhos, e ela viveu daquilo muitas, até que acabou aquela seca, aquela fome, aquela crise que estava acontecendo. Nós costumamos dizer que nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, a providência vem no momento, da parte de Deus vem para as nossas vidas, amém? Nós vamos louvar o Senhor, e minha esposa vamos estar louvando o Senhor nesta noite. Glória a Deus, nós somos especiais. Quero dizer para você, irmãos, que cada um de vocês é especial para Deus. Aleluia. Aleluia, porque nós temos um Deus. Glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você
Graças a Deus, né? Nós somos alguém no coração de Deus. Pode estar parecendo tudo perdido, né? Tudo pode parecer monótono, às vezes pode parecer que Deus não está vendo nem ouvindo, mas Deus está em todo momento, Ele nunca perdeu o controle. Nós somos especiais. O diabo quer muitas vezes colocar nós lá para baixo, quer nos fazer entristecer, quer fazer a gente acreditar que nós não podemos, que nós não conseguimos, mas que seja repreendida as forças do diabo, a voz do inimigo contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Depois de saber se as crianças querem louvar o Senhor. Louvar o Senhor, né? Tá bom? Tá bom, então essa é uma oportunidade então para fazer aquilo que Deus concedeu nos nossos corações. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salve da igreja que é o Pai do Senhor. Amém. Abra suas harpas no hino de número 83. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada te virá. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mais face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mais face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo dele tem. E toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Eu nessa oportunidade. Seja Deus, né? Que Deus possa ser adorado, né? A todas as idades, em nome de Jesus. Desde o mais moço, o mais velho, e tudo nós somos renovados na presença de Deus, né? Convido a igreja para nós fazermos oração, colocarmos de pé. Convido o presbítero Pedro para estar bem aqui, estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite, para nós ouvirmos a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Fazer uma oração para Deus usar o servo do Senhor grandemente nesta noite. Pai querido e eterno Senhor, obrigado, Deus da glória, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez. Obrigado por nosso planozinho, louvores, nós testificamos a Tua grandeza. Agora vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Usa o Teu Filho para poder pregar a Tua palavra nesta noite, de acordo com a necessidade, conforme a Tua igreja. Usa Ele pelo poder do Teu poderoso Espírito Santo, falando conosco para a honra e para a glória e louvor do Teu nome santo, Deus da glória. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Salve, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor, Amém. que excede todo entendimento. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Peço aos irmãos, sem muita demora, que abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Louvado seja Deus. Deus quer falar comigo e contigo nesta noite, para a honra e glória do seu santo nome. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falar, Ele vai cumprir. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o que está no coração. Louvado seja Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para nós meditarmos nela, para nós crescermos um pouco em graça, em conhecimento da palavra de Deus, ela fala muito forte ao meu coração. Ela fala de um Deus que sabe tudo, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele vê como nenhum ser humano vê, porque Ele vê de dentro para fora, e nós olhamos somente a parte de fora. Por isso, o homem, muitas vezes ele falha, porque nós julgamos pela aparência, mas Deus vê o que está no coração. Louvado seja esse Deus nessa noite. E nada melhor do que falar de algumas características que estão na Bíblia do homem que foi segundo o coração de Deus. Esse homem foi escolhido pelo próprio Deus para ser o maior rei que Israel já teve. Esse homem ainda foi escolhido ainda quando moço, quando jovem, um simples rapaz, um simples pastor de ovelhas. E o que me chama a atenção, meus irmãos, que Davi passou quase toda a sua infância e grande parte da sua adolescência no meio das montanhas, apacentando as ovelhas do seu pai. Mas Deus o contemplava, Deus o via lá naquelas montanhas, no meio daquelas ovelhas. E Deus também está te vendo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, saiba que Deus sabe de tudo que você faz, tudo que você pensa. Nada está oculto para Deus. Nada pode ser engano para o Senhor. Creia nisso, saiba disso, que para Deus nada fica oculto. Mas meu amigo, meu irmão, que está assistindo essa pregação nesta noite, nós vamos meditar um pouco na vida de Davi, para tentar decifrar quais as características que Davi possuía que agradavam tanto a Deus. E vamos tentar trazer para a nossa vida essas
características, porque essas coisas agradavam e agradam a Deus. O que é que Davi possuía, aquele jovem moço que agradava tanto assim a Deus? O que é que ele possuía que Deus valorizava tanto? Louvado seja Deus. Aleluia. Primeira coisa que agradava muito a Deus que Davi possuía: Davi tinha fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Davi tinha fé, uma fé sobrenatural, uma fé que não vinha das aparências, uma fé que vinha diretamente do céu, porque ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão e ele enfrentou um gigante. Louvado seja Deus. Os irmãos bem sabem dessa história. Como era possível um mancebo, um rapaz, ter uma força sobrenatural dessas? Era a fé que ele tinha no Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Que nós possamos, nos dias atuais, ter essa fé que exalta a Deus, que excede todo entendimento humano. Porque como pode uma criança, um jovem, matar um urso, matar um leão, que nós sabemos que um leão tem a força de 10, 20 homens? Como pôde Davi matar um leão? Como pôde Davi matar um urso? Como pôde Davi matar o gigante? Busque a Deus, que você certamente terá essa fé que excede todo entendimento. Mas Davi não ficava só nas palavras, ele ia para as ações. Tanto é que lá em 1 Samuel 17, ele fala, 17:45, diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Versículo 46, perdão. Hoje o mesmo Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça e os corpos, e te darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi tinha fé, ele tinha certeza absoluta que Deus iria entregar o gigante nas suas mãos. Meu amigo, meu irmão que está ouvindo essa pregação, saiba que esse Deus que nós pregamos, ele é maior do que o gigante que está te assolando nesse momento. Ele é maior do que o teu problema. Ele é maior do que qualquer enfermidade que você possa ter. Ele é maior do que tudo. Saiba que se você tiver fé nesse Deus, você nessa noite vencerá esse gigante. Louvado seja Deus. Mas é preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A segunda característica de Deus que agradava a Deus, que Davi possuía: Davi amava a Deus. Lá no Salmo 116, ele fala: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Se você amar a Deus, você vai se trancar no seu quarto, em segredo. Você não precisa ficar em praça pública, na frente de multidões,
Ele quer falar contigo em segredo, no segredo do seu quarto, e você abrir o seu coração para Deus. Ele vai te visitar, Ele vai ouvir a tua voz, e Ele vai ouvir o teu clamor. Mas não da boca para fora, como os fariseus faziam, para tentar enganar as multidões, porque ninguém engana a Deus. Abra o seu coração em segredo, em seu quarto, feche a sua porta e louve a esse Deus. Muitas vezes nós passamos por problemas que não conseguimos nem falar, nem transformar em palavras, somente em choro. Então, gema nos pés do Senhor, clame a esse Deus em segredo, e Ele te abençoará, para que todos vejam. Ame esse Deus, porque Ele te ama, meu irmão. Ele entregou a vida do seu Filho por mim e por você, para que nós tivéssemos a escolha de irmos para o céu, morar com Ele. Aproveite essa oportunidade enquanto ainda você a possui, porque logo, logo vai chegar um momento que será tarde demais. Eu sempre falo isso, meu amigo, meu irmão, eu sempre que vou pregar nas ruas, eu sempre falo, aproveite agora, porque amanhã poderá ser tarde demais. Você não sabe a hora que há de vir o nosso Criador. Você não sabe a hora da sua morte, mas Deus sabe. Então aproveite enquanto ainda pode. Louvado seja Deus. Davi amava a Deus. Será possível que você não consegue amar esse Deus que entregou a vida do seu filho por você, por esse mundo que jazia no pecado? Essas pessoas que estavam em pecado não eram merecedoras desse sacrifício, mas Jesus fez. Ele morreu na cruz por mim e por você. Então, todos nós deveríamos amar esse Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. É isso que Deus quer de mim, de você, meu irmão. Ele quer que nós o amemos, que nós o adoremos, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, glória a Deus. A terceira coisa que Davi fazia, que agradava a Deus, ele buscava a Deus a tempo e a fora de tempo. O que é isso, meu irmão? Todo o tempo que Davi tinha disponível, ele louvava a Deus. Ele pegava a sua harpa e louvava aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Muitos irmãos já têm visto os filmes e nós sempre vemos Davi no meio das ovelhas com a sua harpa, louvando a esse Deus. Isso agradava a Deus. E isso ainda agrada a Deus. A palavra de Deus fala que Deus habita no meio dos louvores. Por isso, meu amigo, meu irmão, busque esse Deus, porque vai chegar o tempo que você irá buscá-lo e você não o encontrará. Não é uma ameaça, meu amigo, meu irmão, é a verdade das Escrituras, é o que está escrito na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Lá no Salmo 34, versículo 4, fala: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Qual o seu temor, meu irmão? Qual o seu temor, meu amigo? O que te assola nesta noite? O que te incomoda? O que tira teu sono nas madrugadas? Fale para Deus. E Ele vai te responder. Mas se você tiver um coração sincero, se você realmente buscar a Ele
de coração. Muitas pessoas hoje querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Aí que está o erro. Aí que está o erro, meus irmãos. Muitas vezes nós buscamos as bênçãos de Deus, nós queremos buscar uma saúde, né, uma cura para uma enfermidade, nós às vezes queremos um bem material, nós às vezes queremos tudo que é de bom dessa terra, mas não paramos para meditar o que é que Deus quer de mim e de você. Pois eu te falo nessa noite, Ele quer o teu louvor, Ele quer a tua adoração, Ele quer tudo que você pode fazer que agrada a Ele. E nós estamos falando nessa noite, busque a Ele enquanto você pode achar. Louvado seja Deus. Eu sei que essas coisas agradam a nossa carne, as bênçãos. Deus sabe que nós precisamos muito antes de nós pedirmos. Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe que nós precisamos de saúde. Ele sabe que nós precisamos de um lar para morar. Ele sabe que nós precisamos de uma vestimenta, de um calçado. Buscai a Deus, e Ele te acrescentará todas estas coisas. Mas, meu irmão, eu quero ser sincero contigo nesta noite. Eu quero ser sincero contigo nesta noite. Os bens materiais, eles passam, mas a nossa alma é eterna. E quando você morrer, para onde irá a sua alma? Para o céu, morar eternamente com Deus, ou para o inferno, onde há pranto e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre? Louvado seja Deus. Nesta noite, você deve meditar nessa palavra. É Deus que está falando contigo. Não sou eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Busque a Deus enquanto você pode achar. O Espírito Santo está me falando agora. Você está pensando, ainda tem um tempinho, amanhã eu busco, semana que vem eu busco, ano que vem eu busco. Mas será que você vai estar vivo, meu amigo, meu irmão? Você vai estar vivo amanhã? Você vai estar vivo no ano que vem? Você vai estar vivo semana que vem? Você não sabe. Deus sabe. Por isso, dobre o seu joelho. Entregue a sua vida para Jesus esta noite. Porque amanhã você pode não poder mais ter essa oportunidade. Talvez essa seja a última oportunidade que Deus está te dando. Por isso, entregue seu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. E saiba, garanta o seu lugar no paraíso. Garanta o seu lugar lá na morada celestial, onde você vai morar eternamente com Deus e vai glorificar a esse Deus em coro com todos os anjos. Louvado seja Deus. Meu amigo, meu irmão, quem não quer uma vida confortável, quem não quer dinheiro para gastar, mas eu me preocupo mais onde é que eu vou passar a eternidade. Porque essa vida vai passar. Você pode viver quanto tempo? 100 anos, 90 anos, 110 anos. O ser humano no máximo consegue viver 100 e poucos anos. E depois, o que é isso comparado com a eternidade com Deus? O que é isso? O que é um grão de areia na imensidão de um deserto, meu irmão. Põe a cabeça para pensar. Põe essa cabeça para funcionar. Não deixe o inimigo das nossas almas te enganar, te ludibriar com esses manjares que acabam, esses manjares terrenos. É a tua carne que quer te levar para o inferno. Ouça o clamor do Espírito Santo. Abra a sua mente, abra o seu entendimento. A lógica foi criada por Deus. Compare o que é um grão de areia na imensidão de um deserto. Isso é a nossa vida. É muito menos do que isso. É uma gota de água no oceano. Isso é a nossa vida aqui na terra. É isso. É uma gota na imensidão dos oceanos. Isso é a nossa vida. E você está colocando uma gota por todos os oceanos.
Pare para pensar, raciocine. E você vai ver que eu estou certo. Não é sensacionalismo, não é invenção. É a realidade. A nossa alma é eterna. O inimigo muitas vezes fica falando que após essa vida não existe nada. É mentira de Satanás. A nossa alma é eterna. Ela não morre, ela não perece. Você tem que escolher nessa noite aonde é que você vai passar a eternidade. Com Deus ou com o inimigo das nossas almas. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o Glória a Deus. A quarta coisa que agradava a Deus, que Davi possuía, que agrada a Deus, que Davi possuía. Davi era prudente. 1 Samuel 18, versículo 14, fala o seguinte: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Louvado seja Deus. Meu amigo, meu irmão, nós temos que ser prudentes. Prudentes. Tem uma frase que fala que nós temos que ser sagazes como a serpente, né? É um termo muito, que eu não concordo muito, mas é para exemplificar. O inimigo das nossas almas, ele é sagaz. Ele é, muitas das vezes na Bíblia, é comparado com uma serpente. Então, nós temos que ser prudentes. Nós temos que nos conduzir com prudência. Essa característica que Davi possuía era muito importante, meus irmãos. Era muito importante. Porque muitas das vezes nós vemos uma coisa, uma situação que para nós nos parece boa, nos parece ótima. Uma vez eu vi um testemunho de uma irmã, eu fiquei até preocupado. Ela disse que ela não tinha nada na conta dela e de repente apareceram milhares de reais na conta dela. E ela dando testemunho na igreja, e eu não senti paz no meu coração. Porque aquele dinheiro veio de algum lugar. E já pensou, meu amigo, meu irmão, se o banco liga para ela e fala assim: ó, esse dinheiro foi depositado erroneamente na sua conta, a senhora tem que devolvê-lo. Então, meus irmãos, cuidado. O inimigo é sagaz. Às vezes vão te oferecer coisas que para você vai ser uma loteria, né? Mas às vezes é um crime que você está sendo convidado a participar, né? Meus irmãos, nada nesse mundo vem de graça. Nada. Então, o cristão, ele é tido como inocente. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que ser prudentes. É verdade. Nós temos que ser prudentes. Glória a Deus. Tudo que eu oferecer para vocês, ore a Deus. Converse com Deus. Como eu falei anteriormente, se tranque no seu quarto e fala: Senhor, é do Senhor essa bênção, ou a enganação para o meu coração? A minha esposa costuma falar muito. Quando eu chego em casa eufórico, né, feliz, ela olha, vai orar a Deus, vê se isso é de Deus. Aí a mulher joga um balde de água fria, né? Eu venho pegando fogo, ela vem com um balde de água gelada. Aí eu vou lá, respiro, aí eu vou orar, né? Às vezes Deus confirma, às vezes não. Cuidado, meu. Nós temos que ser prudentes. O inimigo, ele é sagaz. E ele não está aí para brincadeira. Quem pensa que o inimigo está para brincadeira, é melhor você pensar duas vezes, viu? O inimigo não está para brincadeira. Então seja prudente. Glória a
Davi se conduzia com prudência e Deus era com ele. Que Deus seja contigo também nesta noite. Que Deus seja contigo nessa semana. Que Deus seja contigo nesse mês. Que Deus seja sempre contigo. É o que eu desejo em nome de Jesus. A última coisa que Deus mandou falar sobre Davi nessa noite, a quinta e última característica que Davi possuía e agradava a Deus: Davi esperava em Deus. Meu irmão, minha irmã, eu sei que muitas vezes nós não conseguimos esperar, porque nós queremos para ontem a nossa bênção. Nós não queremos esperar, nós somos ansiosos por natureza. Mas nós temos que nos conter, meus irmãos, minhas irmãs. Davi, ele passou praticamente 16 anos, 15, 16 anos, desde o momento que ele foi ungido por Samuel até que se tornou rei de Israel. Ele esperou 15, 16 anos. Muitos anos, muito tempo. Tem pessoas que não querem esperar um mês pela sua bênção. Eu já vi testemunho de pessoas que falam assim: eu vou sair dessa igreja, eu peço todo dia e Deus não me dá nada. Meu irmão, espere no Senhor, espere em Deus. O que você tem a perder? Você não tem nada a perder. Eu vou te falar nessa noite, eu vou ser sincero, porque se você morrer no meio do caminho, você vai para o céu. Agora, se você largar Deus, se você morrer, você vai para o inferno. Então, você não tem nada a temer. E detalhe, se Deus prometeu, se foi Deus que prometeu, antes que você morra, Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas vai acontecer. Tenha certeza nessa noite. Vai se cumprir a palavra de Deus na minha e na sua vida. Creia nisso. Porque é Deus que está falando. É o Deus Todo-Poderoso. É o Alfa, é o Ômega. É o primeiro e o derradeiro. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Tenha certeza disso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Não esmoreça o vosso coração. Não perca a sua fé. Pelo contrário, aumente a sua fé. Porque Deus muitas vezes Ele nos bota no caminho mais longo para que nós possamos crescer em graça, possamos crescer em conhecimento. Ele nos prepara para a nossa bênção. Davi foi preparado toda a sua vida para ser rei. Já pensou se ele fosse rei aos 15 anos, um pastor de ovelhas? Como é que ele ia arrebanhar, né? Como é que ele ia conduzir todo aquele povo de Israel sem preparo nenhum? Deus, Ele está te falando essa noite, Ele está te preparando para te abençoar. Ele está te preparando, meu amigo, meu irmão. Pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, mas você vai receber aquilo que Ele te prometeu. Creia nisso. Quem está falando é Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado seja esse Deus. Que nessa noite você guarde essa palavra no seu coração, assim como fez Davi. Davi escondeu a palavra no coração para que ele não pecasse contra Deus. Que nessa noite você faça o mesmo. Guarde essa palavra no seu coração e viva essa palavra. Tenha fé e você será
abençoado. Louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Nós vamos fazer uma oração verdadeira, uma oração de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Abra o seu coração nessa noite, meu amigo, meu irmão. Nós não precisamos de plateia, nós não precisamos de palco, nós não precisamos de público. Nós precisamos da presença de Deus. Todos os dias da nossa vida nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar. Abra o seu coração para Deus nessa noite. Fale com Ele. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. Louvado seja Deus. Labaxou, labaná, labaxica, labaná, labaxica, labaná. Labanus, desci, labaná. Glória a Deus. Labaxica, labaná, labaxica, labaná. Aleluia. Deus, fale os corações, Senhor, nesta noite. Toque, Pai, os corações dessas pessoas, Pai, que estão ouvindo, Pai, a minha voz, Pai. Toque agora, Pai, com o Espírito Santo, Pai. Porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, Pai. Não é a minha voz grossa, rouca, não é a minha voz alta, e sim o Teu Espírito Santo, Deus. Toque nos corações essa noite, Pai. Que as pessoas sintam, Pai, uma alegria, Pai, imensurável, Pai, uma alegria inexplicável, Pai. Uma alegria que só vem de Ti, Senhor. Porque em Ti está a verdadeira paz, Pai. Em Ti está a verdadeira alegria, Senhor. Toca nos corações agora. Vai tocando, Senhor. Da planta dos pés, Pai, até a cabeça. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai limpando, vai limpando, vai limpando. Vai preparando, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós sejamos instrumentos, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Onde quer que estejamos, Pai. Que o Senhor nos use poderosamente, Pai. Para trazer a Tua palavra, Senhor. Para trazer o refrigério, Pai. Trazer o conforto, Pai. Que isso pode vir do alto, Senhor. Oh, Deus. Todos os prazeres desse mundo são aparentes, Pai. São momentâneos, Pai. Depois que eles acabam, Pai, vem o sofrimento, Pai. Vem a dor. Vem a angústia, vem a depressão, Pai. Vem tudo que não é bom, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, Pai. Quebre as correntes, Pai. Quebre as amarras, Pai. Liberta esse povo, Pai, dos laços do pecado, Senhor. Liberta, Senhor. Tira do lamaçal do pecado, Deus. Derrama o Teu Espírito Santo nessa noite, Deus. Oh, Pai, nós te clamamos, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo, Pai. Oh, Senhor, traga refrigério, Pai. Traga alegria, Pai. A pessoa que está triste, a pessoa que está deprimida, Pai. Nós repreendemos essa enfermidade em nome de Jesus. Oh, Senhor, abre uma porta de emprego, Pai. Abre uma porta financeira, Pai. Para aquela pessoa que está com dificuldade financeira, Pai. Nós te clamamos nesta noite, Senhor. Oh, Senhor, nos dê, Pai, as características de Davi, Pai, que tanto te agradavam, Pai. Que fizeram de Davi um homem segundo o Teu coração, Pai. Que nós possamos ser cristãos segundo o Teu coração também. Eu te clamo nessa noite, Pai. E eu já te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus por esta palavra, nesta noite. Temos certeza que nós saímos daqui edificantes pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus, pelas palavras. Deus traz nesta noite. Nós saímos aqui alegres, contentes. Muitas vezes nós temos nosso cansaço físico, mas o Senhor, cada dia, conforme a Sua palavra, né, renova a cada manhã. Né? Cada dia renova a cada manhã. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos é concedida esta noite. Né? Que o Senhor possa estar continuando falando conosco.
Pai, muito obrigado, Deus, agora, pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, podemos te adorar, te louvar, te glorificar, te engrandecer. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que a presença do Teu Espírito Santo não nos falte. Davi, meu Deus, o Teu servo, Senhor, muitas vezes, meu Pai querido, deixava algumas coisas de lado para que não venha perder a presença do Teu poderoso Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo renova as nossas forças, nos orienta, papai, nos caminhos da verdade, caminho da salvação eterna. Hoje, meu Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós vencemos, papai querido, o diabo, mais uma vez foi derrotado, Pai querido. Tu és o Deus forte, que nos dá graça, que nos dá força, que nos orienta, nos dirige, Pai querido. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares, dando a Tua bênção, a Tua proteção sobre as nossas vidas, Pai querido. Mesmo que o inimigo lance palavras de maldição, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que palavras de bênção sejam lançadas sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre a nossa família, de vida, Senhor. Vai de encontro aos hospitais, vai de encontro aos presídios, vai de encontro, meu Deus, dos poderosos, desses corredores. Quantas vidas que precisam, meu Deus, do poderoso, da salvação, da sua alma. Não é nem tanto, meu Deus, a recuperação da vida, mas a salvação da alma. Porque pode nesta noite passar, desta noite, para uma eternidade sem o Senhor. Não permita que isso aconteça, Pai. Vai de encontro com essas vidas, Pai querido, ou que está encarcerada, ou que está no leito do hospital, e coloca os Teus anjos ali, Pai, para poder trazer vida para essas pessoas, para trazer saúde. Que o nome do Senhor Deus seja continuamente glorificado nas nossas vidas. Tudo para a glória e louvor do Teu nome. Eu pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, as doces, as plenas consolação e a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre o povo de Deus hoje e para todos sempre. E todos possamos dizer amém. Deus abençoe em nome de Jesus.